A gravação começa agora em 3, 2, 1... Sejam todos muito bem-vindos, professor Jones Vilacres, o seu personal trainer, né? Por que não dizer assim, é um cara que vai te guiar nessa jornada no nosso terceiro vídeo em tudo que você precisa saber sobre musculação. E na terceira parte a gente vai falar, né, sobre assuntos que, independente do seu condicionamento físico, da sua idade, como é que você pode começar a se exercitar, entrar na sala de musculação e realmente ter os melhores resultados, seja para ganho de massa muscular ou seja para emagrecimento, que são os dois maiores focos de quem procura um profissional de educação física. E a gente vai fazer um review simples. No primeiro vídeo, nós falamos sobre os objetivos, tanto o seu objetivo como o objetivo do treino que você quer montar, o número de séries, o número de repetições que pode estar ali, um pouco a gente falou sobre carga e como começar o seu planejamento. Então basicamente é como começar e o planejamento. Esse é o vídeo 1, tá? Se você não assistiu, volta lá que o vídeo 1 já está disponível para você. No vídeo 2... aí a gente já trata um pouquinho mais de o número de séries adequado, o tempo de tensão, o volume do treino, que é o número de séries e de repetições, como que você vai combinar isso, o descanso e as combinações que você pode fazer, seja para um treino mais específico ou um treino geral, tá? E aí a gente também fala como você pode agrupar exercícios musculares, sejam eles multiarticulares ou monoarticulares, né? Ai, professor, não lembro o que é, prof, me ajuda. Um supino é multiarticular, 2 a 3 articulações, tá? E um exercício, por exemplo, uma rosca bíceps, é um exercício multiarticular porque basicamente influi em cima da ação sobre uma articulação. E nesse terceiro, aí agora a gente vai falar sobre exatamente isso, como é que você vai colocar isso tudo em prática e aí as recomendações que a gente vai ter. Mas como é que você vai distribuir os seus treinos ao longo da semana? E quantos exercícios você vai fazer por grupamento muscular? Então vamos começar com a regra geral, Organização Mundial da Saúde. O que ela preconiza essencialmente? Que você faça 150 minutos de atividade, de exercício físico por semana. Seja ele treino de força, cardiovascular, flexibilidade, o que você fizer para exercitar o seu corpo. E lembra que exercício é algo planejado, é algo estruturado. Então, quando a gente fala de atividade física é uma coisa, quando a gente fala de exercício físico é outra coisa. Não que um exercício físico não seja uma atividade física, tá? Mas lembra que atividade física é tudo que você faz para mexer o seu corpo ao longo do dia, de um jeito mais simples, mais simplório. Mas exercício é planejamento, exige uma estruturação, exige como você vai colocar isso numa rotina de você programar. Vamos colocar aí, colocar na agenda um tempo para você colocar o seu treino em dia. É isso que a gente vai colocar de uma forma muito simplista, que é exercício físico, tá? E aí, agora, depois que você já tem essa recomendação geral de 150 minutos aí por semana, então eu posso distribuir isso em 5 dias, 30 minutos. Ah, mas eu tenho mais tempo. Ok, lembra que lá no vídeo 2 eu falo um pouquinho sobre isso, sobre como você vai estruturar o seu treino de acordo com o tempo que você tem disponível para você colocar as sessões ao longo da semana, tá? Treinos com pesos, né? Musculação. Quanto é o nosso geral, o nosso recomendado? 3 a 4 vezes por semana em sessões, em treinos que trabalhem ou o corpo inteiro, os famosos full body, ok? Ou alternar entre superiores e inferiores. Então, o que a gente tem que colocar em mente? Se eu tenho disponibilidade de treinar 3 dias na semana, ok? 3 dias na semana eu vou colocar o meu planejamento para superiores e inferiores. Eu vou combinar isso em 3 sequências diferentes. Agora, se você tem 4, 5 vezes na semana e você precisa treinar musculação, aí agora você lembra, a regra geral é alterne por segmento, que é mais fácil, tá? Por quê? Um dia você treina superiores, um dia você treina inferiores, um dia você treina superiores, um dia você treina inferiores. A gente tá falando de 4 dias por semana. Agora, se você tem menos tempo ainda, lembra que você tem que ir de acordo com a sua disponibilidade dentro
de um cronograma. Se nós temos 30 dias, ok? Durante o mês. Mas você quer desconsiderar 2, 4, 6, 8 dias. Então, se você tem aí 22 dias, agora você coloca dentro do seu planejamento desses 22 dias, quantos você consegue efetivamente treinar, colocar em dia a sua rotina de exercícios. Então pensa nisso, que agora a gente vai falar dentro do seu planejamento como é que você vai estruturar. Seja ele a distribuição que você quer com maior gasto calórico ou maior tempo sob tensão muscular. Então assim, a gente tem que colocar essa pauta, né, para que você entenda que se eu quero mais tempo de tensão muscular, eu quero treinos que visem mais trabalho com carga, aí o meu trabalho é distribuir ao longo da semana esses treinos visando o quê? Força, hipertrofia e já não tanto o trabalho cardiovascular. Mas se você quer combinar isso, aí já são outros 500, porque aí você tem que colocar e dispor de mais tempo, tá? Quanto mais músculos trabalhados, maior a queima calórica. Isso é algo que deveria ser óbvio. Então, pensa o seguinte, se eu colocar um treino full body segunda, quarta, sexta e sábado, e hipoteticamente, ao longo da semana você tem uma distribuição calórica, um gasto calórico, um surplus, que a gente chama de um excedente extremamente alto, desde que você tenha um acompanhamento de como que o treino full body vai ser feito para você, tá? Ele tem que ser desenhado de acordo com a sua necessidade e disponibilidade de tempo, isso é muito importante. Se você tem mais dias, você pode colocar menos tempo nos treinos. Agora, se você tem menos dias, tente reduzir o tempo de... Tente reduzir, ok? O tempo que você vai ficar, mas aumente a intensidade do treino. Então, pense o seguinte, mais dias, eu tenho mais tempo, então eu consigo distribuir melhor. Menos dias, menos tempo, e aí maior intensidade. Então, você pode volumizar o seu treino para que ele seja equalizado ao longo da semana e consiga te dar maiores resultados ao longo de um planejamento semanal. A gente está falando de microciclos semanais, ok? Então aí a gente não está falando do todo, do macro ainda, calma, a gente vai chegar nesse ponto. Agora, se, como você viu, eu falei de treinos full body, são treinos que trabalham o corpo como um todo. Então você vai ter sempre agrupamentos musculares, ok? Ou seja, você vai combinar exercícios para superiores, inferiores, core, ok? E aí eu tô falando de fazer um empurra, um puxa, um core e um perna. Vou colocar uma distribuição bem simplista assim. Se você quer visar perda de peso, emagrecimento, é uma ótima estratégia você fazer de 3 a 4 treinos full body por semana, tá? Então mas eu não tenho tanto tempo. Lembra que treinos de 20 a 30 minutos na literatura, se forem full body, melhor ainda. Por quê? Agora a gente está falando de um treino que vai te ajudar a ganhar mais massa muscular, ok? Então, mais massa muscular, maior gasto calórico, mais perda de peso. Okay? Mas eu posso trabalhar hipertrofia dentro de um treino full body? Pode. Se você tem dúvida com relação a isso, me escreve, porque eu vou te indicar os melhores treinos para você ganhar mais uma massa muscular, você hipertrofiar com treinos que você pode fazer entre 30 a 40 minutos ali, bem específico para o seu objetivo, que em geral é ganho de massa muscular. Então vamos lá. 4, 5 dias na semana, eu posso distribuir com full body? Pode. É uma ótima estratégia? Talvez não, porque com 5 dias você consegue distribuir até melhor o rendimento dos seus treinos que você tem nessa periodização. Se eu tenho 2 dias, dá pra fazer? Dá. Só que eu vou dar uma recomendação pra você. Se você tem 2 dias, 3 dias na semana, tenta pensar em treinos mais gerais, que é o que eu tratei lá no vídeo 1 e no vídeo 2. Então, treinos mais gerais que trabalham o corpo todo, alternado por segmento, modelo de circuito, que elevem seu gasto calórico em menos tempo. Então, essa é uma estratégia que eu tô te passando agora. Tá, Jones, então, se eu tenho mais tempo, eu vou alternar por segmento, então eu vou combinar superiores e inferiores. É uma boa estratégia? Sim, é uma boa estratégia. Se eu tenho 4 a 5 dias na semana, lembra que essa estratégia ela tem que ser bem alinhada, bem acomodada, ok? Para que tudo corra dentro dos conformes, tá? Vamos lá. Número de exercícios por grupo muscular. Chegou o ponto que eu queria te ajudar, porque lá porque lá no vídeo 2 eu tratei exatamente disso, tá? Eu falei o quê?
que dá para você fazer combinações multiarticulares, então você sempre vai começar, de preferência, tá? Não é uma regra específica, porque nós temos vertentes que vão colocar aí duas pautas. Se você está falando de treinos para saúde e não visando só performance, é um outro rolê, tá? É uma outra pegada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar pelos maiores, os que são multiarticulares. Então pensa o seguinte, se eu quero número de exercícios para o grupo muscular e eu quero combinar exercícios, então eu já penso em grandes movimentos. Supino, puxadores ou barra fixa, aí ao seu critério. Exercícios para membros inferiores, principalmente agachamentos, levantamentos terra. Então eu estou falando de exercícios que envolvam múltiplos grupos musculares e múltiplas articulações. Pensou nisso? Então é assim que você começa o planejamento da sessão. Qual é o ideal? Se você quer começar com os maiores, lembra que você vai deixar os isolados para o final. Porém, na outra vertente, o que acontece? Eu priorizo as minhas deficiências. Então, se eu quero trabalhar e melhorar, por exemplo, o aspecto estético de um bíceps, eu vou começar. Jones, mas isso vai influenciar de que eu vou chegar, por exemplo, fiz bíceps e eu vou fazer remada, eu já vou chegar cansado. Sim, mas lembra que você está trabalhando com uma outra vertente, onde você trabalha deficiências antes de você trabalhar os grandes grupos musculares, ok? Então, só lembra o seguinte, essa regra, ela não se aplica para um treino full body. Jones, por que não se aplica? Porque no treino full body, você vai literalmente fazer, dependendo do teu instrutor, tá? A minha visão, Jones, eu geralmente trabalho exercícios de mobilidade, exercícios de preparação, aí depois nós vamos para a sessão que envolvam geralmente entre 4 a 5 movimentos diferentes, e aí se você já fez algum treino full body comigo aqui no canal, eu fiz o quê? Eu fiz um empurra, um abdômen, um puxa, um perna e um grupado, que reúne geralmente os outros 4 exercícios em um único movimento. Então, lembra, essa regra não se aplica, porque no treino full body você dispõe de menos tempo e você quer otimizar o número de exercícios, que em geral trabalha entre 5, 8 ou às vezes até 10. Já tem treinos full body que trabalham 12, 15, mas aí vai dependendo da sua disponibilidade de tempo. Lembra, o seu planejamento deve ser montado sempre em relação ao seu tempo disponível. Por isso, é muito importante você ter esse planejamento sempre em mente, ok? E a média? Em média, 3 exercícios diferentes para o mesmo grupamento muscular. Porque se eu estou pensando ali, eu estou colocando o exemplo do supino e dos superiores porque é o mais simples de você entender. Então eu faço um supino, né, deitado lá no banco, faço um desenvolvimento e um tríceps, ok? São 3 exercícios diferentes, mas também trabalham, por exemplo, uma combinação excelente para o tríceps. E aí a gente não tem outras coisas que você vai falar assim, mas eu quero 3 exercícios multiarticulares. Beleza, coloca um supino reto, um supino inclinado, supino declinado, tá tudo bem. E aí a vida segue, porque afinal de contas o planejamento vai de acordo com a tua necessidade, ok? Falei sobre isso, falei sobre você começar pela outra filosofia das deficiências. E aí vamos falar do seguinte, se eu tenho disponibilidade de tempo, lembra que um fator que é essencial é a cadência, é o tempo de tensão, é a velocidade com que você executa o exercício. Se você tem menos tempo, logicamente você vai querer fazer o exercício mais rápido, né? Não tão concentrado quanto você gostaria ou deveria treinar. Mas se você dispõe de tempo, lembra que cadência, ok? O tempo que você vai deixar o estímulo, o exercício, é extremamente importante. O tempo sob tensão para a musculatura vai fazer toda a diferença. Então por isso que o pedreiro fica lá com um corpão e ele come tudo que... Sim, porque é um movimento repetitivo o tempo inteiro, ele sabe o timing de fazer as alavancas, então tem outros parâmetros, eu estou colocando o exemplo, vou colocar chulo, mas de uma certa forma que demonstra exatamente como é que funciona uma periodização quando a gente fala de tempo de tensão e o número de exercícios envolvidos, a funcionalidade do exercício, tá bom? O básico, como é que eu faço o exercício? Então eu vou pensar da seguinte maneira, da maneira mais generalizada. Eu vou descrever para você o seguinte, desce devagar e levanta rápido. Por quê? A gente está falando de fase excêntrica. Fase excêntrica é uma fase
que você segura o movimento para depois explodir, tá? Então, vou pensar no seguinte, bíceps, eu subo rápido e desço devagar, porque eu aumento o tempo de tensão para que esta musculatura segure excentricamente, ok? Todo o movimento que você está querendo. Então lembra o seguinte, desce devagar e sobe rápido. É explosivo na ação concêntrica, na hora que você tem que executar. Em geral, os meus alunos, eles sempre me ouvem num comando assim, controle o movimento. Eu tanto peço o controle na fase concêntrica, mas eu duplico a atenção na fase excêntrica. Pegou a ideia? Então é isso. E aí o tempo de execução, em geral, em linhas gerais, tá? De 2 a 3 segundos é excelente para você otimizar os resultados, tá? Então pensa o seguinte, 1, 2, 1, 2, 3. Então já tá mais ou menos isso, a contagem de tempo. Faz devagar, faz concentrado, faz com muita consciência do movimento e consciência corporal, porque é isso, tá? A exceção da regra, para que a gente comece a entender, é que é o seguinte, potências e explosões. Essas regras de tempo de tensão não se aplicam, porque ali você trabalha com treinamento explosivo, que você vai dar um tempo, né? Você vai determinar, eu quero 10 segundos fazendo o mesmo exercício na máxima velocidade. Aí esquece, porque essa regra não se aplica, inclusive já te deixo com essa dica. Um ótimo exemplo é você entender que exercícios de explosão, exercícios de potência, pliométricos, são excelentes dentro do seu planejamento. Então separa um dia dentro do seu planejamento daqueles 22 dias ali para você fazer os meus exercícios em potência, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso em outros vídeos. E aí, pra gente finalizar essa introdução toda, o descanso adequado entre as séries, entre os treinos. Descanso entre séries, 30 segundos a 1 minuto se o seu treino precisa ser otimizado. Agora, se você tem mais tempo, 1 minuto a 1 minuto e meio, para que você tenha uma recuperação de toda a síntese de glicogênio, ok? De toda a produção de energia, ATP, e aí a gente não vai entrar em vias metabólicas, que é uma parte mais fisiológica, e eu tô aqui para te promover saúde, para te ensinar o passo a passo e o caminho, tá? E agora, entre um treino e outro, se você está fazendo grupamentos musculares distintos, né, fazendo treinos combinados, em geral, 48 horas é o ideal para você recomeçar uma sessão, tá? Agora sim, eu treino 5 dias na semana, 24 horas é o suficiente? Sim, desde que elas não compensam, né? Não tem uma competição aí, por exemplo, você vai fazer peito num dia, no outro dia você vai fazer costas, a articulação, tendões, tudo não tem uma recuperação adequada. Se você está alternando o treino A, B, C, D, lembra, o A e o C, eles são literalmente complementares, vou colocar assim, porque são superiores e superiores, e no meio você tem o inferiores para descansar aí a musculatura que você precisa, tá? Mas em linhas gerais, 24 horas, se você vai fazer treinos que não são combinados, né? Não são alternados por segmento ou circuito, aí você tem 24 horas de descanso, é basicamente o suficiente. Já temos aí até smartwatches ou relógios inteligentes que te ajudam inclusive a calcular esse tempo baseado com quanto você tem ali de atividade física. E por último, lembra, 48 horas, agora se são treinos extremamente extenuantes, o ideal 36 horas, 48 horas, e dependendo do tipo de estímulo, por exemplo, estímulos que a sessão foi extremamente extenuante e com exercícios de explosões, em geral, aí a gente está falando de mais de 48 horas, aí a gente vai ter que colocar 60 horas, mais ou menos, às vezes até 72 horas, se a gente precisar de mais tempo de recuperação, tá bom? É isso, eu espero que você tenha curtido essa primeira parte que a gente estava falando dessa introdução. Esse vídeo aqui ele encerra essa primeira série que é sobre musculação e como é que você vai começar a melhorar o seu planejamento. E agora, se você tem alguma dúvida quais são os melhores exercícios para você começar na musculação, eu já vou te dar uma palhinha do próximo vídeo, que a gente vai começar com o arroz e feijão, é o que nunca falha. Então, movimentos mais funcionais, mais próximos do que você vai utilizar no dia a dia, são a melhor solução e o melhor caminho para você começar na musculação. A gente fecha esse vídeo hoje. Se ficou alguma dúvida, escreve para mim. Sugestões são sempre bem-vindas. Lembra, curte,
comenta, compartilha nas suas redes sociais, é muito importante pra gente levar conteúdo e informação legal de uma forma muito simples e rápida pra todo mundo, pra que as pessoas entendam um pouquinho que não é só chegar na academia, se matricular, se colocar lá que tá tudo apto pra começar a treinar, e aí quando o teu professor da academia em geral vem, ele começa a falar umas groselhas, te passa um treino geralzão, e aí você vai lá e começa a fazer, e aí começa a ficar monótono, porque quando você questiona, em geral, as pessoas não têm tanto acesso à informação e aí elas acabam, porventura, se machucando ou fazendo o treino mais repetitivo, fica chato, é desestimulante, mas eu tô aqui para te ajudar nessa sua jornada de transformação para que você comece a se exercitar e comece a gostar. E aí, fique preparado para as novidades que venham aí. Acesse o site www.jonesvillacres.com e aí eu te espero nos próximos vídeos, tá bom? Vambora!